bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, pastor Joabe Lino Soares. É pastor evangélico, né? Já foi coordenador de Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e de Casa de Ressocialização, né? Nova Vida. Hoje o pastor vai falar um pouquinho para a gente a respeito de prevenção. Uma palavra tão significativa e importante, né? Quando a gente fala de prevenção, é algo muito importante para todos nós. Nós não vamos colocar simplesmente dependentes químicos, né? Pessoas, mas todos nós, porque se fala de prevenção, se fala de um assunto muito importante. E o que a gente pode chamar de prevenção e que atitudes e comportamentos fazem parte deste quadro, pastor? Prevenção, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender, resumindo em uma só palavra, que prevenção é o ato de prevenir, né? Antes que aconteça o fato, seja ele em qualquer área, seja na dependência química, seja no trabalho, alguma coisa que vai nos fazer mal, né? Então nós temos que prevenir. E a prevenção, na dependência química, ela é de suma importância, principalmente para os nossos jovens de hoje em dia, né? Então isso começa onde? Dentro de casa. A prevenção começa dentro de casa. De casa, os pais têm que prevenir os filhos para ele lidar com o mundo aqui fora, porque não é fácil. Você ter um filho, você cuidar desse filho até uma certa idade, digamos assim, e depois o mundo vai cuidar do teu filho, aí fora a escola, como tem o ditado, né? Mas a escola começa dentro de casa, a prevenção começa dentro de casa, é conversando com o filho, é aconselhando, não é porque é pai, não é porque é mãe, mas o pai e a mãe têm que conversar com seus filhos. Hoje em dia a gente não vê isso. Até porque é na família que se inicia. Exatamente isso, começa o aprendizado. O aprendizado desde da base, que é a família. Sim, você falou uma coisa muito importante, desculpa lhe interferir na sua fala. Quando você falou a questão da prevenção, muito interessante que você disse, independente de ser dependente químico, porque a prevenção, quando você citou a questão de trabalho, a questão do isso, talvez então serve para a escola, isso serve para qualquer tipo de comportamento. Qualquer tipo de comportamento. Prevenir antes que aconteça, porque depois que acontece, voltando para a dependência química, é complicado. Tem cura? Tem. A medicina da cura? Não tem jeito na medicina, não tem remédio Sim. que vá curar um dependente químico. Olha só, como nós podemos identificar uma pessoa que está se utilizando, aliás, da droga? Assim, você vai identificar a pessoa pelo fato de você ter um filho, ou um amigo, ou um parente qualquer, você conhece a rotina dele diariamente. Ele é um filho bom, meigo, dócil, não mente. Aí o camarada começa a mentir. O primeiro sinal começa a mentir. O primeiro sinal que ele já está fazendo coisa errada, Sim. O indivíduo começa a mentir. E uma mentira vai levando a outra. Por que que os pais não dá tanta suma importância para a mentira? Porque ele está acostumado a sempre falar a verdade. Então, quando você está acostumado só a falar a verdade, seu filho falar uma mentira, você vai acreditar. Meu filho não mente. Então, ele começa a mentir, começa a sair sem horário programado, porque é aquele filho que diz, mãe, eu vou em tal lugar, mãe, eu vou sair com tal amigo, mãe, eu vou chegar a tal hora. Já não tem mais esse comportamento. Ele sai, ele entra em casa todo assustado, não fala contigo, porque ao inalar uma substância química, ela deixa um odor, então ele já fica uma pessoa meio que assustada. Se esquiva das Se pessoas. esquivando das pessoas, mentindo.
entendeu? Então tem que tomar muito cuidado nessas atitudes. O filho começa a mentir, o filho começa a dar uma voltinha, sai uma hora, sai outra, começa a criar outra rotina. E você tem que ficar ligado. Você está me dizendo que o comportamento muda completamente. Muda completamente. Essa é a primeira fase. A primeira fase é mentir. A segunda fase, quando ele já está bem aprofundado, ele começa a fazer o quê? Ele começa a assumir objetos dentro de casa, entendeu? Trazer pessoas que a família nunca viu, cria um certo de amizades lá fora, quer trazer para dentro de casa. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu nunca vi seu amigo, você nunca me falou dele. Então são esse tipo de comportamentos que a família tem que ficar atenta. Veja só, nós falamos de prevenção, né? De certa forma, nós podemos estar falando, claro, de possibilidade de vícios, né? O que um vício pode acarretar na vida de uma pessoa, pastor Joabe? Olha, tem vários sentidos, né? Então vamos diferenciar o que é vício e o que é dependência química. Sim. São diferentes. Por exemplo, vício é tudo aquilo que você, por exemplo, você se vicia a fumar, você é um viciado. Você fuma. É uma substância química? É. Tem gente que prefere o cigarro do que a comida? Sim. Pode ser classificado o fumo como uma dependência química. Outra coisa, do vício. Pessoal, só bebe final de semana. Você é um viciado? Opa, não sou. É um viciado. Você não fica um final de semana sem beber. Isso aí são vícios. Dependente é aquele que depende do vício para sobreviver. Ou ele pensa na mente dele que ele depende daquilo para sobreviver. Então, são as drogas mais pesadas. É o crack, é a maconha, é a cocaína. Tá entendendo? Então tem o vício. Tem gente que é viciado em tomar banho 2, 3 vezes por dia. Tem gente que é viciada a comer dieta. Então isso são vícios, são classificados como vício, né? Agora, o dependente é aquele que depende de algo para sobreviver. Falando de dependência química, ele depende. Então eu conheço muitas pessoas que eles são viciados, né? Eles não são viciados no crack, que o crack é o pior que tem. Tem amigos meus que, para trabalhar, eles têm que fumar um pouco, eles têm que tomar cheirar um pouco, entendeu? Ele só vai, a engrenagem dele só vai trabalhar depois que ele está com a mente mais leve, aquela coisa. Isso é um viciado, tá? Tanto faz, ele pode fumar hoje, não vai fazer diferença para ele se ele está hoje ou amanhã, ou deve passar 3, 4 dias. Isso aí é um viciado. Agora o dependente não, ele não fica um dia. Ele aí começa a roubar, começa a furtar, começa a manipular as pessoas ao redor dela. Como eu falei antes, sim, a mentira. Então uma série de coisas que acontece com o dependente. É uma coisa, por exemplo, antigamente eles usavam a seringa, a substância extraída da cocaína. Por quê? Porque ao cheirar, ela leva alguns minutos para você ter uma sensação, sabe? Aquela sensação de prazer. Não vou dizer qual é, porque eu nunca usei, né? Graças a Deus, mas a gente já estudou sobre isso. E essa pasta também extraída da cocaína, ela é diluída ou seja, eles usam tipo um cachimbo. Não sei se a senhora já viu o cachimbo, alguma coisa parecida. Não tive a oportunidade de... Mas a gente pode, sim, em outra oportunidade, quem sabe, a gente trazer aqui para estar mostrando. Então ele bota aquela pasta num cachimbinho, risca o fósforo, ali vai inalar uma fumaça. Aquela fumaça ela demora 5 segundos para chegar no cérebro. Então, 5 segundos. 5 segundos, Aí pronto. Né? Você já está com aquela sensação de, não sei qual, mas dizem que é prazerosa, eu também não sei, nem quero, né, experimentar, graças a Deus. E a maconha ela já é aquela, como é que eu vou classificar a maconha no cérebro? Ela
as pessoas têm muita ilusão, sabe? Não é ilusão. Sabe quando você sai de uma... Eu já fiz 9 cirurgias, que eu sofri um acidente. Então, sabe aquele efeito da anestesia? Anestesia. Você fica naquele vendo coisas. Então, a maconha é isso, você vê coisas, sabe? Você fica num mundo que não é céu, um mundo surreal. Então, é basicamente... E como é que a fala desses jovens e adolescentes em função da família? O que eles comentam, o que eles falam, como que eles percebem a família? Você, enquanto, né, pastor, que trabalhou com isso, o que você observou? Olha, na verdade, como nós também já havíamos falado antes, o jovem ele jamais vai comentar com o pai ou com a mãe, até porque se ele chegasse a comentar com os pais que ele está usando qualquer tipo de substância, eu creio que um pai, na sua sã consciência, iria procurar Sim. a ajuda necessária, né? Mas o que acontece, quando os pais vêm saber, coisa que eles não, concluindo a tua pergunta, que eles não comentam isso com os pais, de maneira alguma, é uma coisa tão viciante, que, sabe, tão dissimulativa, que eles se sentem coitadinho, aquela coisa, então eles não vão contar para os pais. Os pais é que ficam sabendo, e mesmo assim, quando fica sabendo por outra pessoa, não acredita. Para a senhora ter noção que como que como que o indivíduo fica dissimulado. Eles dão de coitadinho, ele é o filho perfeito. Tem tudo, sabe, um trabalhar por trás de tudo isso. Então ele não... Ela passa a não ser mais quem Não, a pessoa é realmente não. de verdade. Realmente é outra pessoa, transtornada, uma pessoa incapaz de raciocinar, porque a mente dele já está consumida pelo desejo de usar a substância. E isso aí cada vez mais vai se aprofundando. E quando o familiar, a família, vem perceber, a pessoa já está no fundo do poço. Realmente, uma verdadeira droga, né? Estamos indo para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com nosso convidado, pastor Joabe Lino Soares. Estamos falando a respeito de prevenção. Você estava comentando, pastor, a respeito dessa tensão, eu diria assim, né? Que a família deve ter, essa precaução, né? E qual seria realmente o papel da família enquanto fator prevenção? Veja bem, no Japão, existe o programa deles, que começa desde cedo. Tá? Como nós temos as nossas creches aqui, eles também têm lá. Porém, a diferença é porque a criança lá, além de ficar o dia todo, até de noite, eles não estão lá só aprendendo a ler, nem escrever. Faz parte? Faz. Sim. Mas eles estão aprendendo a ser independente. Desde pequeno. Desde pequeno, tá? E isso aí é um diálogo constante com a família, tanto na escola, com os professores, a equipe da escola, com os alunos. É tipo como é que eu vou falar? Como é que eu vou te explicar? Uma ajuda mútua de todas as partes, né? Ali ele tem a hora dele aprender a ler, a escrever, as cores, enfim, o que é parte da escola, do aprendizado ele vai aprender ali. Depois ele vai para a horta, vai aprender o que é horta, depois vai aprender o que é ele fazer os deveres de casa. É coisa maravilhosa, tá? E há um diálogo constante com os pais. O que a gente vê hoje no nosso país
é um descaso. Infelizmente, nós temos que falar isso. A família hoje brasileira ela tá numa maratona, digamos assim, de querer ganhar o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua salvação? Não. Então, os pais hoje não têm um diálogo com os filhos. Começa desde cedo, mas não. Quando o pai vai para o trabalho, o filho vai para a creche. Quando chega em casa, o pai está, mas a mãe não está, ou a mãe está e o pai não está. Esse vínculo parece que falta. Falta. A criança em si, ela necessita disso. E aonde que ela vai buscar isso? Lá fora. Na escola da vida, que a gente que falamos antes, a escola da vida aqui fora. Então tem que ter esse diálogo, não interessa se é filha, mulher, se é homem, tem que ter essa conversa, se previne desde aí já. O que é bom, o que não é, o que for bom serve para você, o que não for você joga. Então você tem que ter esse diálogo com o filho desde pequeno e continuar nesse diálogo. Tem famílias hoje em dia que chega sexta-feira, ou o pai some, ou a mãe some, deixa os filhos em casa sozinhos. Pessoas que mal conhecem, tomando conta dos seus filhos. Como é que vai crescer uma criança dessa? Se nós formos ver aqui em Brusque, aquela pracinha ali do terminal, cheio de adolescentes consumindo drogas. Isso é muito triste. Muito triste, muito revoltante. Aí querem botar a culpa na sociedade. A sociedade só vai tomar parte disso quando a criança, ou o adolescente, ou o próprio usuário, quando ele vai fazer mal à nossa cidade, roubando, invadindo loja, fazendo arruaças na rua. Enquanto isso, quem tem que tomar conta é a família. É o pai e a mãe. A responsabilidade dele é do pai e da mãe. Então, falta de diálogo. Olha só, ouvindo você falar, você está me dizendo que a família, então, ela pode amenizar ou, quem sabe, até eliminar da vida de um jovem qualquer tipo de vício. Pode e deve. E a forma seria, a forma seria a questão do diálogo. Diálogo profundo, mostrar para a criança, porque a criança hoje em dia não tem criança boba. Porque eles têm um mundo na mão, digamos assim. A criança mal completa uma certa idade, já tem um celular na mão, onde já tem internet, já tem um monte de coisa, então não adianta isso. Então, através dessa ferramenta, vai mostrar para ele o que é a vida lá fora. Tem que falar sobre dependência? Tem que falar. Tem que falar sobre sexualidade? Tem que falar. O pai é responsável pelo filho. Não interessa quantos anos ele tem, o pai é responsável, até então está debaixo do teto. Enquanto está morando com o pai, não interessa quantos anos tem, responsabilidade é dos pais. No seu entender, essa questão de celular desde muito pequeno e essa questão de internet, de tudo isso você acha que pode prejudicar o adolescente? Prejudica e muito, influencia, né? Então, isso é o quê? É o pai que incentiva, é a família que incentiva, não pode incentivar. Então, o adolescente ele tem que ter uma certa maturidade e entender qual ferramenta ele pode usar. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho que ele tem 5 anos, 6. Ele tem um celular. Querendo ou não, ele está ali, a internet, jogando, mas já está tirando, ele já se viciou naquilo. É um vício que a gente falou. Ele já se viciou naquilo. Então, ele vai para a escola, tem que celular na mão. Chega da escola, celular na mão. Então, você vai tirando outra característica que você pode, né, apresentar para o teu filho, se tirar esse vício de celular, vício de computador. Antigamente, na minha época, né, não sou muito velho, mas nós tínhamos a hora de brincar, a hora de fazer os nossos afazeres, nossos deveres domésticos em casa. Então, era muito pouco, era questão de 1 hora, 2 horas. Isso aí nem existia na nossa época. E o que a maioria dos jovens que nós estamos perdendo hoje é por causa disso aí. Eu creio que o mundo ele não estava preparado para tanta tecnologia numa velocidade tão rápida como nós estamos vendo hoje. Eu observo você, né, fazendo esse comentário
Em outras palavras, você está dizendo que as pessoas não estão preparadas para isso. Não. Tem pessoas que não estão preparadas pelo avanço da tecnologia. Isso aí está tirando muitas pessoas do foco real. Qual que é o foco principal do ser humano? Qual que é a base do ser humano? É a família. É onde você tem uma estrutura, né? Então, quando nós falamos de dependência, a dependência ela não só vai causar danos, digamos assim, para uma pessoa só, para o filho, para o parente, para o amigo, não. Isso vai mexer numa estrutura familiar. O celular, ele pode ser considerado uma dependência? Pode, com certeza pode. Se nós formos analisar hoje, passa pela cidade devagarinho, onde tiver alguém sentado, sempre tem gente ali, ó, sabe, tirando a sua distração, o celular. Né? Muitas vezes acontece acidente porque as pessoas não estão raciocinando direito. Então, que muito bem colocado, é uma dependência, né? Olha só, onde e como procurar ajuda para um dependente químico? Você, enquanto pastor, né, coordenador e tudo da Casa Nova Vida, qual a melhor forma de ser utilizada para conscientizar o jovem e o adolescente a respeito dessa prevenção? Olha, primeiro eu creio, né, que a gente tem projetos também que nós podemos dar palestras nas salas de aula. Eu creio que deveria ter um programa. Tem um tal de um programa aí que eu não lembro agora, que é da Polícia Militar, eu não recordo. Isso. É bom, mas não é só para o jovenzinho, isso aí tem que ter um acompanhamento. Está sendo muito bom para a criança naquelas fases? Está sendo, é ótimo. Mas isso tem que dar continuidade. Aonde procurar? A senhora pediu ali, né? Primeiramente, tem gente que não está com problema em casa, tem uma pessoa na família, um parente, um amigo, até mesmo um filho, que está precisando de ajuda, ela não sabe onde procurar ajuda. Primeiro, procura a Secretaria da Assistência Social. Ela vai te indicar a melhor maneira, como agir, aonde tem que ir. O CAPS também é outra forma de procurar ajuda. E se tem um amigo que conhece um centro de recuperação, procurar esse amigo, ligar para o centro de recuperação, ver se tem uma vaga para ele, porém, deixar bem claro que quando o indivíduo é maior de idade, ele tem que querer. Exatamente. Ele tem que querer. Exatamente. Quando eu trabalhando como coordenador, quando eu ia fazer a triagem é aquela, quando você senta com a pessoa, Sim. Você vai, né? Então eu perguntava para ele bem assim, o que te fez vir para cá? Você veio por livre e espontânea vontade ou você veio porque alguém mandou, alguém te obrigou? Não, eu vim porque eu quis. Parabéns, querido. Você vai continuar, você vai ficar até no final do teu tratamento. 50% do tratamento ganho, quando Ganho, fala isso. exatamente, bem colocado, 50%. Agora, quando a pessoa chega assim e fala, não, eu vim porque minha esposa não me aguenta mais, meu pai, minha mãe, eu vim por... Querido, sinto muito. Você vai ficar porque você está aqui, mas você não fica uma semana aqui dentro, é dito e feito. Agora, quando é de menor, não quer ir, tem que ser extrajudicial, né? Sim. Tem que procurar um psiquiatra, ele vai te avaliar. Com essa receita você vai no juiz da vara do adolescente e o juiz vai encaminhar a criança para o centro de recuperação. Você gostaria de deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente? Gostaria. Eu gostaria de dizer para os pais que tomem mais conta dos seus filhos. Não vou dizer que vocês não estão tomando conta do seu filho, mas tenha mais diálogo com seus filhos, porque a gente sabe que no mundo em que vivemos hoje não está fácil, muita bandidagem, muito roubo. E isso por quê? Porque faltou um diálogo lá atrás. Então converse com o seu filho, previna seu filho. A prevenção é um ato de prevenir antes que aconteça
Então converse, não tenha vergonha de mostrar para ele, seja no slide, seja numa televisão, o que for. Procure ajudar o seu filho, mostre para ele qual que é a realidade, porque hoje em dia o que acontece? A gente omite ou esconde isso dos filhos, e os filhos vêm saber por outras pessoas, fica complicado. Então a minha mensagem é essa: converse com seus filhos, e que Deus abençoe vocês. Pastor, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado. Por vir colaborar conosco, sempre muito bem-vindo, muito obrigada. Eu quero agradecer as pessoas que estão sempre em sintonia com a gente, né? Assistindo o programa, fazendo comentários. Agradeço também meus patrocinadores, né? Que sempre nos dão a oportunidade de chegar até você com assuntos interessantes, né? Para a gente poder refletir. Para todos nós é importante, né? Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.